Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu vou falar aqui um pouco para a gente meditar na palavra de Deus, saber o que está sendo pregado nos altares de hoje em dia, né? Saber qual é o espírito que está sendo pregado dentro da sua igreja. Qual é o espírito? Deus, ele fala na palavra dele, examinai se o espírito vem de Deus ou não. Você pode estar dando um Google aí para ver aonde está essa palavra que eu estou citando agora. É só você colocar passagem na Bíblia, examinar se o Espírito vem de Deus ou não. Lá vai estar, tá bom? Então, Deus, ele deixa claro na palavra dele. Gente, as pessoas que entregaram a vida para Jesus, aonde foi que você descobriu que entregar a vida para Jesus você seria salvo? Ué, Daiana, na Bíblia. Ótimo, na Bíblia. Então, a Bíblia é o nosso, é, a nossa lâmpada, né? Nesse mundo de escuridão. Deus, ele diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Então, nós temos que ter a palavra de Deus como luz para o nosso caminho até Jesus Cristo, até Deus. Então, se a gente não observar a palavra de Deus, a gente vai cair no inferno. Se a gente não observar as escrituras, a lâmpada, aliás, não vai ter lâmpada nenhuma, vai ser só um caminho de escuridão. A gente vai pegar um caminho que não é a salvação. E só tem dois caminhos, a salvação e o inferno. Se a gente não está no caminho da salvação, com certeza a gente está no caminho da perdição. Então, o que está sendo pregado na sua igreja? É um espírito de confusão? É realmente o espírito de Deus? Ou não? Como que a gente vai saber? A palavra de Deus nos ensina. Deus, ele fala, examinai. Deus, ele fala, examinai se esse espírito vem de Deus ou não. Diana, como que a gente vai examinar, pelo amor de Deus? Gente, através da Bíblia. Eu não acabei de falar que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a nossa lâmpada. Já faltou energia na sua casa alguma vez, né? Ou em algum lugar? Você não fica perdido quando a luz se apaga? O desespero é de encontrar alguma luz para você poder enxergar. Dá aquele medo, aquele susto, aquele desespero. Eu, pelo menos, quando falta energia, a primeira coisa que bate na minha cabeça é encontrar uma luz. Assim é a palavra de Deus. Quando vem uma escuridão, quando vem um espírito, quando vem alguma dúvida, alguma palavra que te deixa confuso, você tem que correr atrás logo da luz para examinar, para olhar, né? Como é que a gente fala, faltou energia? Imagina essa cena, faltou energia, você correu, aí faltou energia, você ficou no escuro. Aí você escuta um barulho, tá tudo escuro. O que que você faz? Você vai examinar o que que é aquilo. Você corre, pega uma luz, olha, fica olhando ali, né? Ou então na janela, tipo assim, lá fora começou os cachorros latir, tá tudo escuro aqui e tal, você pá, acende a luz para examinar o que tem lá fora, não é verdade? Então, temos que examinar as escrituras, né? Perdão, temos que examinar, e justamente temos que examinar as escrituras, né, para ver se o que vem para você é espírito da parte de Deus ou da parte do diabo. É, ultimamente eu tô tendo muitas experiências, né? Uma experiência que geram várias experiências numa só. Uma delas é uma visão espiritual da obra das igrejas hoje em dia, né? Por quê? As igrejas estão aceitando muitos pregadores, né? Tem igrejas que aceitam outros pregadores, vêm de outro lugar, mas não vamos nem entrar nesse assunto, vamos entrar o foco, né? A igreja, o pastor, os evangelistas, a obra de Deus. Uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim que, poxa, meu pastor pregou, né, no altar
E eu senti uma indireta para mim. Gente, a pessoa vai subir no altar para soltar indireta para a ovelha. Como que um pastor vai subir no... Tudo bem. Beleza, vamos deixar passar, né? Foi. O pastor subiu na igreja para dar indiretas para as ovelhas. Por quê, Dayana? É por conta de um uso de um pingente, de um colar. É um pingente, ele era todo de nalho, né? Aquelas uma nalhazinha transparente e um pingentezinho, né? Da Romanel. E aí ela usou, mas rapidamente ela tirou porque foi massacrada no altar, porque estava usando aquele pingente, né? Claro que ele não falou o nome, mas ele deu de entender tanto que ela teve que retirar aquele pingente, aquele colar. Isso ela ficou um pouco triste, desabafou um pouco comigo, falando, poxa, tá sendo complicado e tal, e tal, e tal, né? Beleza. Então, se foi pregado, a gente tem que examinar, não é verdade? A gente não pode ir dizer amém para tudo que é pregado no altar. A gente tem que lembrar que, por que Deus ele manda examinar o espírito? Porque Jesus teve, né, a oportunidade de ser enganado, mas ele veio com a palavra de Deus certa. Temos um exemplo na Bíblia que mostra o Espírito Santo de Deus e o espírito do demônio, o puro diabo ali, né? O diabo, ele veio com a palavra da Bíblia para Jesus, quando ele disse: se tu é filho de Deus, realmente, pula daqui para baixo, porque tá escrito que o diabo levou Jesus para um lugar bem alto. E ele mandou Jesus pular de lá, né? E falar assim: olha, se tu realmente é filho de Deus, prova, pula daqui para baixo, porque tá escrito: aos teus anjos dará a ordem a teu respeito, para que não te tropece em nenhuma pedra, certo? Tá escrito. Ou era mentira do diabo? Não, realmente está escrita essa palavra. Mas aí, o que está errado nessa pregação que o diabo fez para Jesus? Jesus, ele falou assim, mas também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. A gente vê um exemplo claro aqui que o diabo, ele veio com a pregação da Bíblia, da palavra das Escrituras, realmente estava escrito isso, mas ele traduziu para Jesus de uma maneira errada, para que Jesus viesse a pecar contra Deus através de uma palavra que está escrito. E Jesus veio rebatendo, repreendendo ele com a palavra que está escrita também, só que traduzida da maneira correta, do verdadeiro Espírito de Deus. Por isso que Deus ele fala: examinai se esse Espírito vem de Deus ou não. Tá, vamos chegar ao ponto, Daiane. O que você rodeou tanto? Não, eu tô mostrando para vocês um exemplo claro que a gente tem que observar. Vendo isso, foi pregado na igreja. Vamos ler o que Deus diz sobre isso, né? Porque assim, existem milhares de coisas na Bíblia realmente que levam uma pessoa para o inferno. As pessoas. Existem várias coisas. A Bíblia é repleta de exemplos de caminhada com Deus que realmente guia as pessoas, né? Então o pastor ele tem que usar o altar não para jogar piada por uma coisa assim que não tem sentido, né? Tem sentido se fosse tipo assim, gente, o apóstolo Paulo, ele fala assim: se eu comer carne, se eu comendo carne fizer meu irmão pecar, eu não vou comer carne, né? Então ele deu um exemplo ali que qualquer coisa, seja um grãozinho de areia, se fizer eu pecar, ou meu irmão pecar, eu não vou ter, eu não vou tomar, eu não vou comer. Não é assim? Não é? Então, nós somos seres humanos, temos mente, nós pensa, nós não somos animais irracionais. A gente sabe muito bem o que leva a gente para o inferno e o que a gente não leva, né? Então, se uma carne que você comer fizer seu irmão pecar, que a Bíblia fala, não coma, né? Entendeu? Então, vamos lá.
que Deus ele fala sobre os, já que foi tão falado, foi tão pregado, se no altar foi pregado que usar um pingente, usar um colar, usar alguma coisa do tipo, faz pecar, é um objeto digno de pecado, de erro, né, para o povo, porque geralmente tudo, Deus ele fala para se purificar, né, para tirar aquilo que é de improfano, né, na casa dele, né. Deus é um Deus zeloso. Ele zela, né, pela palavra dele. Tanto que tem uma palavra aqui que veio agora na minha mente, que se vocês for ver lá no começo da Bíblia, né, que antes tinha uma parte que era muito consagrada do altar, que só poderia entrar lá realmente quando as pessoas fossem preparadas mesmo, porque eles amarravam a corda no sacerdote, o sacerdote ia lá para limpar. Se o sacerdote pisasse lá e morresse, ele estava impuro para Deus, né? Ele, ele pisou lá e morreu. Estava impuro. Aí geralmente eles puxavam com a corda assim. Então só poderia entrar lá realmente as pessoas que estavam bem consagradas, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Números 30 e. Números 31, 50. Essa passagem você pode procurar, só que eu vou bem no foco, né? Mas você pode começar a ler lá de Números 21, né? Aqui é onde Deus ele pede para Moisés, né? Dá uma ordem para Moisés e colocar o povo para guerrear. Deus ele pede para escolher 1.000 homens de cada tribo, né? No caso foram 12.000 homens por conta das 12 tribos para poder ir pelejar contra os inimigos, né? Que Deus ia dar a vitória e tal. E eles foram para a guerra, venceram, né? Que Deus ele estava nessa batalha e mataram as mulheres, isso e aquilo, e deixaram os animais, né? Vivos para eles e outras coisas mais. Então foram divididas para essas tribos, né? Camelos, camelos não, bois, gados, jumentos, ovelhas, carneiros e tudo mais. E a parte do Senhor é aqui. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, né? Lembrando que o pastor, né, pregou no altar, dando de entender que aquele objeto, um colar, um brinco, um anel, né? É objeto de erro, que estavam sendo vaidade e tudo mais. Gente, a gente sabe que a vaidade em excesso, que faz você sair do caminho de Deus, não pode, né? Então, tudo em excesso, né? Demais. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Então, sabemos muito bem o nosso limite, não é verdade? Mas foi pregado que um anel, um cordão é um objeto de erro, né? Mas, vamos ler essa passagem aqui, que foram divididos os animais pelo povo. E diz assim, lá em Números 31, 50. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objeto de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares para que se faça expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda sorte de objetos artisticamente trabalhados. Então, se uma coisa foi pregada na igreja como algo pecaminoso, digamos assim, por que aqui foi algo levado para oferta para Deus? Deus com certeza não vai deixar algo improfano, né, ficar no altar dele. Hoje em dia acontece muito em falsas pregações, falsos profetas, mas Deus mesmo aqui falando com Moisés, né? Jamais ele ia permitir uma coisa dessa.
né? Eu não tô falando aqui assim, use colar, use isso. Não. Eu não posso mandar você fazer isso, né? Eu tô só falando aqui que coisas na igreja estão sendo pregadas e traduzindo da maneira errada, coisas que não tem nada a ver, tirando o verdadeiro foco, tirando o verdadeiro arrependimento. Aí a pessoa vai, fica com fardo pesado. Jesus ele fala que o meu fardo é leve, aí os pastores eles colocam um fardo muito pesado no povo, o povo acaba saindo, desviando por bobeira, né? Aí Deus ele fala: nem entra e nem deixa aqueles que querem entrar, o meu fardo é leve. Vamos ler lá outra passagem, né? Se você for ler Ezequiel 16:4, lá ele pega um exemplo de uma criança que nasceu, foi jogada com cordão umbilical, ainda em sangue no chão, se espremendo. Então ele pega essa criança e ele dá de entender claramente, dá o exemplo que é a cidade de Israel, é o povo de Deus ali que foi jogada e ele pega para cuidar dessa criança, que é simbolizando o povo dele. Ele fala que ele limpa, que ele cuidou, e ela foi crescendo, ficando formosa. E Deus ele fala que chegou o tempo de amar, e Deus estendeu a sua capa, pegou ela para si, e Deus deu o melhor alimento. Ele deu as melhores vestes, os melhores tecidos. Deu, a Bíblia deixa claro, né? E ele fala lá que ele diz que ele enfeita ela, né? De anéis, braceletes, tudo quanto, né? Brincos, colares, até mesmo a coroa para enfeitar ela para ele, né? Entendeu? Para ela ficar bonita e tudo mais. Lê lá essa passagem. E aí é um exemplo, né? Que como que é pregado uma coisa que é totalmente simbolizando nas igrejas hoje, que é erro, né? É erro. Não usar brinco é pecado, usar cordão é pecado, sendo que tem passagens na Bíblia, né? Que é símbolo que para Deus é símbolo de beleza, um exemplo, né? Entendeu? Ele pega essa passagem em Ezequiel quer ir no lugar exato, o Ezequiel 16, se não me engano, 11, já vai direto aonde Deus ele começa a enfeitar, né, de joias, então ele coloca, ele dá tudo do bom e do melhor, né? Aí você vê também a mulher de Isaac, filho de Abraão, né? Rebeca, se eu não me engano, e ela chega toda enfeitada com um anel, e a Bíblia dá detalhes, né? Que ela chega com, se eu não me engano, tipo um negócio no nariz lá, que hoje a gente tem como pinça, né? Mas lá era como se fosse um tipo de bracelete, isso e aquilo. Então, assim, gente, poxa, é muitas coisas na igreja que é pregado que não tem, que não é alimento nenhum. Deus ele quer que seja pregado o alimento, que as pessoas saiam dali realmente em aprendizado, sabe? Aí pregam aquilo que não é necessário pregar. Agora, se, ai, poxa, ai, eu vi o colar ali da vizinha, ai, que colar bonito, queria ter um igual, sei o quê, um símbolo de uma coisa de inveja. É um erro, né? Ai, eu vou pegar e vou roubar um colar, um brinco. Então, temos que saber o que leva a gente para o inferno e o que não leva. Temos que saber. Então, assim, muitas coisas na igreja pregar. Esse mesmo local teve um homossexual que ele ia, né? As pessoas lá dentro julgavam. Isso eu fiquei sabendo, né? Por segundas pessoas. Até então ele não vai mais lá, porque, segundo uma outra membra dessa igreja, ela chegou para mim e falou que as pessoas olhavam para ele torto, as pessoas falavam, era piada no altar, e até que esse rapaz saiu, né? Então, as igrejas elas não estão sabendo acolher as ovelhas. As igrejas elas estão pregando, traduzindo de outra maneira, levando para o povo um espírito que não é de Deus, pregando um Deus e assim pregando um Deus que não é Deus, né? Que não é o Deus de Israel. E qual é o Deus que está sendo pregado? Porque na Bíblia fala, virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aí a mulher chegou aqui triste,
por conta de um colar, né? Ela poderia ficar triste por outra razão, tipo, poxa, ai, poxa, eu saí, escutei uma palavra e o apocalipse está chegando, eu tenho que me vigiar, né? Poxa, o pastor pregou arrependimento, o pastor pregou sobre o inferno. Poxa, sabe? Coisas que realmente alimentam, palavras que realmente precisa ser pregada para as pessoas não. É muitas tentações no mundo hoje em dia. Aí os pastores, eles, igual os fariseus, quando Jesus estava pregando, estava curando no sábado, aí eles vai, ai, você tá blasfemando, tá pregando, tá curando no sábado, sabe? Coisas assim que não tem sentido. Então, é mais para a gente meditar, saber que uma coisa dessa tão simples, né, está sendo objeto de afastamento de muitas pessoas da igreja. Aí, no fim, as pessoas entendem hoje que para ir para a igreja é tipo assim: ah, eu tô indo para a igreja, eu tô com Deus. Eu não tô na igreja, eu não tô com Deus. Uma outra pessoa que a mãe dessa menina ia lá nessa igreja falou a mesma coisa. Ai, não, minha mãe disse que eu só tô com Deus se eu for para a igreja. E a passagem da samaritana, né? Que a gente sabe que samaritanos e judeus, israelitas, eles com, não se comunicavam. E o templo ficava lá. Jesus chegou para ela e falou assim: ela falou para Jesus, né, que não ia adorar a Deus porque não podia entrar lá. Aí Jesus falou assim: oh, mas Deus não é onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares tem esquina. Você olha, toda esquina tem uma igreja, gente. E eu acredito que cada esquina é pregado um Deus diferente. Pelo que eu vejo hoje em dia nas igrejas, está sendo assim. Não se observa as escrituras e as pessoas ficam perdidas porque não tem mais a lâmpada. As pessoas esquecem de observar a Bíblia, a palavra, que é a luz do caminho até a salvação. E como essa luz é apagada, as pessoas se perdem, né? Então vamos ter as nossas lâmpadas para os nossos pés acesa. Temos que observar a palavra de Deus, porque a vida por si só já é complicada. Aí a gente aceita Jesus e não observa as escrituras, ficamos totalmente perdidos. E Deus não é Deus de confusão. Se você é tirado a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, as pessoas vão ficar confusas, vão ficar oprimidas, vão ficar com aquele cargo pesado, sendo que o cargo de Jesus é leve. Então entrega essa palavra em tuas mãos que você vai compartilhar esse vídeo. Amém.